Vamos lá, gente, chegando aqui para mais uma live. Que delícia, que delícia. Bom, tem algumas novidades aqui para contar para vocês. Chegando aqui, já tem um tempinho que eu não apareço por aqui. Nem sei quanto tempo tem, mas já tem um tempinho que eu não apareço por aqui. Bom, eu queria comunicar a vocês. O Instagram tá avisando aí que nós estamos aqui ao vivo, né, para conversar, para falar sobre um assunto super importante. Mas antes de qualquer coisa, eu queria saber se vocês estão me vendo direitinho, se vocês estão me escutando direitinho. Dá um ok aí para mim, por favor. Eu queria passar um recado antes para vocês em relação à rotina aqui do Aroma. Agora, todas as quartas-feiras, ao meio-dia, horário dos Estados Unidos, e 1 hora da tarde, horário de Brasília, estaremos Conversando com o Aroma. Sim, eu vou trazer convidados, vamos falar sobre temas importantes da atualidade, vamos falar sobre aromaterapia, falar sobre banhos terapêuticos, artesanato terapêutico. Tem muita coisa bonita, muita coisa legal, muita coisa interessante para a gente compartilhar por aqui. E o Conversando com Aroma foi uma idealização muito querida minha, porque eu acho que no momento em que a gente começa a conversar, no momento em que a gente começa a divulgar e a falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, a nossa realização profissional, a coisa parece que cresce mais, né? Parece que aumenta. Então isso é muito bom, isso é muito bom. Então eu decidi agora, todas as quartas-feiras, a gente vai ter aqui o Conversando com Aroma. Então traz o seu café, traz o seu chá, traz o seu almoço e vem aqui ficar comigo nesse cantinho muito especial, onde eu trago muita coisa legal para vocês aí, tá bom? Bom, e inaugurando aí o nosso Conversando com Aroma de hoje, dessa quarta-feira. Ai, olha, tem um monte de gente chegando, tô dando um oizinho para todo mundo aqui, muito bom, que legal, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, Suzana, Rose, outra Rose, Laís, Daniela, legal, gente, legal. Bom, trazendo aqui hoje um super convidado que sempre está aqui comigo nas lives, alguns de vocês já devem conhecer, outros ainda não, mas terão o prazer de conhecer o Kleber Fervença, que é um grande aluno. Nós nos conhecemos através dos workshops, né, das bombas aromáticas e tablets de chuveiro e saboaria consciente. E, como sempre, é um terapeuta fantástico, no qual está desenvolvendo assim, um trabalho maravilhoso. E a gente combinou de sempre se encontrar aqui pelo menos uma vez por mês para a gente bater um papinho com vocês. Então, para inaugurar o Roda, né, aqui o nosso bate-papo, Conversando com Aromas de hoje, eu vou trazer o Kleber para ele conversar um pouquinho com a gente. Vamos ver, tô chamando ele aqui, se ele aparece, e a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito legal, que é o autocuidado, né? O autocuidado no... Ah, chegou, meu querido! Que honra começar o bate-papo com aroma. Ô, Glória! Muito bom, muito bom. Pois é, inaugurando aí o Conversando com Aroma, e nada melhor do que te receber, né, meu querido? Nada melhor do que receber você aqui na minha casinha. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Eu tenho certeza que as nossas conversas, pelo menos, são divertidas, né, Lê? Exatamente. Meu querido, eu tô te ouvindo um pouquinho baixo. Tá com... Tá, Ih? deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui o som. Tô te ouvindo um Vocês pouquinho vão baixo, eu dizendo não aí, sei. pessoal, se tá baixo ainda, se não está. Eu estou tentando regular o som aqui. Eu tô te escutando, mas tá baixo. Eu não sei se o pessoal pode dar um suporte aí pra gente, avisar aí se Dá tá um ok, suporte não aí para tá? nós, pessoal. Vê se tá baixo a minha voz ou não. Se estiver baixo, a gente pega um outro fone de ouvido para ver se melhora. Dá pra te escutar, mas tá meio longe, mas tá tranquilo. Você tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Nem parece que tá nos Estados Unidos. Parece que tá aqui na sala do lado. Parece que estamos aqui na salinha do lado, né? Estamos aqui na salinha do lado. Quem dera. Mas Pois em é. breve, em breve estaremos juntos aqui no Brasil, viu, gente? Spoiler aí, ó. Vou trazer essa É. mulher para o Brasil ano que vem, Oh, que em delícia! em abril. Preparem suas agendas.
Isso aí. Tem projeto novo vindo por aí, em presencial, evento maravilhoso aí que eu e Kleber estamos desenvolvendo. Vem mais novidade por aí, vocês fiquem ligados aí que a gente vai falar sobre isso, né? Mas enfim, hoje queria te agradecer, né, como sempre, a presença aqui no Aroma. É sempre bom a gente conversar, trocar ideias, né? A gente tem tantas ideias, tanta coisa na mente, enfim. Mas, de qualquer forma, é muito bom saber que existem profissionais, terapeutas, enfim, como você, e que podem ajudar a melhorar o mundo, né? A fazer do mundo um mundo um pouco melhor. E nada melhor do que a gente falar sobre autocuidado diário, né? Quando eu trouxe o tema, eu fiquei pensando, nossa, a gente faz tanto projeto, a gente participa de projetos lindos, né? E de ajuda ao próximo em todos os sentidos, mas é importante a gente pensar que tudo começa com o autocuidado, né? Então foi por isso que eu trouxe esse tema para a gente poder desenvolver um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, porque tem gente que não te conhece, tem gente que está chegando por aqui agora, e eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Um pouquinho da sua especialidade, enfim, daquilo que você trabalha, aquilo que você faz. Conta um pouquinho pra gente. A casa é sua, seja bem-vindo. Gratidão. Eu conheci a Lê era conhecida para nós aqui como a rainha dos banhos, né? Eu brinquei com ela, se você é a rainha dos banhos, eu sou o rei das pias. Eu Verdade. tenho várias formações terapêuticas, sou psicanalista, tenho especialização em luto e tenho as pias da vida, aromaterapia, cromoterapia, radiestesia e outras. Sim. Tô dando uns toques aqui para mim. Pessoal, É. melhorou o som, ainda está baixo? Vou dando Ele uns ainda tá, toques. ainda tá baixo um pouquinho, mas dá pra te escutar. Tá. E aí, assim, essas formações todas, nós, por causa delas também, a gente viu a necessidade de montar um instituto para que mais pessoas tivessem essa possibilidade de formações em linhas terapêuticas. Então, Uhum. hoje nós temos um instituto chamado Instituto Arpia, do qual nós temos vários parceiros, o Aromendio, lógico, parceiro de destaque nosso, que a gente tem muito carinho, não pela profissional só, mas não só pela capacidade da profissional, mas pela pessoa da profissional. Porque o que faz a Oh. diferença, eu acho que é isso. É a visão, não é só a visão técnica. Nós temos e procuramos nos aperfeiçoarmos sempre, eu e a Lei e outros terapeutas. Mas eu vou falar Uhum. uma coisa que a gente percebe em consultório, em clínica, e a Lei pode afirmar isso ou não. O que faz a diferença é o olhar humano pela técnica. Você pode ter a melhor técnica do mundo, se você não tiver um olhar humano, o resultado é sempre aquém do que poderia ser. E quando eu olho a pessoa, no sofrimento da pessoa, eu olho o que está por trás da dor. Né? E Uhum. por isso que também esse tema tem tudo a ver com isso. Não é possível eu cuidar da dor do outro, eu cuidar do outro, se eu não cuidar de mim primeiro, se não olhar para mim primeiro. E a gente não tem mais esse hábito, cada vez menos, esse exercício de nos olharmos, olhar para nós mesmos, para nossa história e ter compaixão dela, sem julgamento. Né? Uma coisa que a gente percebe bastante é isso, né, Lê? Pessoas que não se perdoam, não perdoam os seus erros ou aquilo que ela entende como erro. E isso faz com que a pessoa acabe adoecendo. Então, quando ela olha para ela com misericórdia, ela consegue, então, sair dessa crise, dessa dor, dessa Uhum. tristeza. É, eu vejo muito o autocuidado como uma forma de pias. Eu vejo como uma forma de terapia, sabe? Porque Sim. eu acredito muito no poder de transformação da dor ou da situação em que a pessoa esteja passando, né? Ou enfim, de de transformar mesmo, porque no momento, é o que eu sempre falo, e eu sou até repetitiva nisso, todas as lives eu falo a mesma coisa, mas é verdade, porque eu quero que as pessoas que estejam escutando, elas coloquem isso na cabeça, né, para realmente acreditar nisso, que quanto mais você se cuida, mais você se conhece, quanto mais você se conhece, mais fácil fica de você se cuidar, porque
é difícil hoje no mundo, né? Tanta coisa que acontece, principalmente questão de pandemia. Aí aparecem as doenças, tanto as psicossomáticas quanto as coisas, as doenças físicas. É tanta coisa que acontece. É uma cobrança externa, é uma cobrança interna, porque a gente se cobra que tem que estar bem, que tem que estar bonita, que tem que estar com a cabeça mente sã, corpo sã, né? Como dizem. Tem que estar tudo encaixadinho, sabe? Igual um quebra-cabeça, tem que estar tudo alinhado. E, e eu vejo muito o autocuidado nesse sentido como uma forma de terapia. Por quê? Quando você começa a se cuidar, quando você começa a ter uma rotina de autocuidado, ou com você e com os outros, porque acaba irradiando, né? É uma coisa, é uma questão em cadeia, fica tudo mais fácil, fica tudo mais leve, porque não existem os julgamentos, né? Não existe o não, não existe o sim, não existe. É tudo muito compacto, fica uma coisa muito mais leve de seguir, né? Sim. Então, é por isso até a importância que eu acho desse tema, para a gente poder clarear um pouco a mente das pessoas nesse sentido. Quando você começa a cuidar de você, fica tudo muito mais leve, né? Porque se sai dessa parte do julgamento, começa-se uma parte de um posicionamento muito mais maduro, um posicionamento muito mais, olha, eu quero ir por esse caminho, ou então eu quero ir por esse. E o mais difícil é você definir o que você não quer, porque isso é difícil, né? A gente definir o que não quer. O que a gente quer é muito fácil, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Fica bem mais fácil. Mas quando você impõe limites também para essa questão, né? É uma forma de autocuidado também, né? Então, Sim. eu acho muito importante, muito importante. Sabe o que eu achei lindo? Quando você me falou o tema, porque o autocuidado passa pelo banho, né? É, O banho é você que se cuida. É você que se sabe. Bom, tirando alguns banhos, né, mais é, festivos, digamos assim, ou porque exatamente. está muito doente e a pessoa precisa que alguém dê o banho. Mas o Uhum, que, que eu quero dizer com isso? O perfume que você põe, aquilo que você passa na sua vida, é o que vai perfumar ou não a vida dos outros, é verdade. né? Se eu Uhum, estou por dentro apodrecido, né, ninguém vai querer ficar perto de mim, porque eu vou ficar rabugento, porque eu vou ficar aquela pessoa insuportável. As pessoas, quanto mais difíceis são, mais sujas internamente elas estão, mais uhum, tranqueiras ela guardou dentro de si que apodreceram. Então, quando eu consigo olhar para mim e fazer essa faxina interna, uhum. os outros percebem a diferença e eu começo a ser agradável, igual um bom perfume, né? É, é isso mesmo, irradia, né? Então, assim, eu tenho algumas técnicas, sabe, Kleber, do autocuidado mesmo, que as pessoas às vezes me perguntam muito. Falam, mas você fala de autocuidado, mas é uma coisa muito superficial, né? Uma coisa muito abrangente, assim, uma coisa, autocuidado. É como se você jogasse assim, sabe? Fica uma coisa muito perdida, né? Então, Uhum. eu queria até que a gente aqui, entre eu e você, a gente passasse, né, algumas técnicas para as pessoas que estão assistindo, Perfeito. umas formas de autocuidado, cada um dentro da sua área como terapeuta, mas é importante. E uma coisa que eu queria falar aqui, que é muito legal, que eu dou muita risada quando eu falo isso, mas é verdade. Eu até coloquei um meme outro dia aí no Instagram, já tem um tempo já, que aparece uma moça assim, uma menina, né, fazendo assim e passando um creme, né, no rosto. E eu acho importante a gente relatar o seguinte, que autocuidado não é só passar creminho, né, como dizem, porque parece que você só está fazendo uma limpeza de pele, que você está passando um cosmético, né, alguma coisa no rosto. E na verdade não é. O autocuidado, ele começa na parte interna. A gente começa a cuidar da parte emocional também. A gente começa a cuidar de problemas, vamos dizer assim, ou até de situações que mexem com aquele ser humano, impossibilitando ele até de continuar de uma forma positiva e de uma forma produtiva a sua vida. Né? Então, é importante a gente ressaltar isso, que quando a gente fala de autocuidado, não é só passar creminho. Né? Inclui passar Uhum. creminho, inclui passar os óleos corporais, inclusive até do aroma, que são lindos, maravilhosos, cheirosos, fantásticos, mas, São mesmo, né? confirmo. Mas não é só uma Exatamente. superficialidade, né? É. Não é algo só Então, superficial, é algo mais profundo. não, é algo bem profundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, que você mencionou dos banhos, né? Quando a gente começa a falar sobre a terapia do banho, por exemplo, a terapia do banho é uma forma de autocuidado, porque você começa ali naquele momento uma reflexão
de contato com o seu corpo, com as suas emoções, com os seus sentimentos mais profundos, né? Então você faz uma conexão muito profunda ali. E é a partir daí que você começa a se transformar, ou seja, a cuidar realmente de você como ser humano, como pessoa, né? E isso, assim, não tem preço, não tem preço. Então, assim, as dicas são valiosas, né? Tem uma É. formação que eu fiz mais recente agora, que é de processo corporal dentro do Axis, e Uhum, uma frase de uma facilitadora me chamou a atenção. E ela falava assim, o que que você tem falado para o seu corpo? Muitas pessoas, como você mesma disse, né, cada vez tem mais uma exigência maior, não uhum. do externo mesmo, né, até mesmo do estético, do externo. Então, É. somos magros, bonitos, alvos, enfim. E aí ela fala assim, por causa, às vezes, de algo que nós compramos de fora, há uma discussão interna de não aceitação do próprio corpo. Então, às vezes, eu olho para o meu Uhum, corpo e eu, no lugar de eu falar, de elogiar aquilo que é positivo e tal, eu agrego, eu ofendo aquilo que eu acho que não está de acordo com o padrão. E aí, ou seja, a briga de mim comigo mesmo. Então, a aceitação, ou melhor, a falta de aceitação começa em mim, no sentido de eu não aceitar o que eu vejo. Né? uhum, Então, quando você fala do banho, que é quando a gente está nu e não tem nada, não tem capa, não tem. uhum. Só tem o seu olhar. Só tem o seu É. olhar e você. E quando eu falo Uhum, você, não é só o corpo físico, é a parte mental também. uhum, Né? Quando eu vi a sua história, quando eu vi como começou a terapia dos banhos, e tem live sua explicando, quem ainda não conhece, uhum. quem ainda não ouviu, eu sugiro que procure aí, tá na lista dela, com certeza, né? Porque me chamou muita atenção, foi um momento de tristeza e tal, mas você colocou para fora, você aproveitou para cuidar de você Foi. durante esse banho. Você escolheu um período, consciente ou inconsciente, não importa, mas onde você poderia ser você. Eu acho que podemos começar por aí, a primeira dica. Toda vez que É. você não pode ser você, não tem como você cuidar. Nem cuidar de você, nem dos outros. Com Então, certeza, com certeza. o que, que, o que que te impede de ser a essência do que você é hoje? É o olhar É. dos outros? É aquilo que você tem medo que os outros achem que você é? E aí Julgamento, você vai né? fazendo uma série de Julgamento. roupas, né? Isso Perfeito. aí. É, e eu acho assim, uma dica que eu trago também em relação aos banhos terapêuticos, que eu tenho conversado muito até com meus clientes, enfim, quando a gente conversa sobre isso, é a questão do toque, né? Porque, você Uhum. vê, na pandemia, olha que coisa louca isso, né? Na Perfeito. pandemia, a gente sentia falta do abraço. E o abraço, o que que é o abraço? Além da expressão de amor, de carinho, fraternidade, tudo isso, né? Mas o que que é o abraço? É o toque. Né? Quando você faz assim, você se abraça, ou quando você abraça alguém, é um toque. E é muito interessante que eu também li num livro uma passagem, que é o seguinte, quando você dá as mãos para uma pessoa, né? Você fala assim, o que que você está sentindo na sua mão? Você deu a mão para a pessoa, o que que você sente? Aí a maioria das pessoas fala, eu estou sentindo a mão do outro. Na verdade, você não está sentindo a mão do outro, você está sentindo a sua própria mão, porque você não é o outro. Você não tem como sentir a mão do outro. Você sente a sua própria Perfeito. mão que está encostada na mão do outro. Mas o seu sentimento, a sua sensação, né, não é nem sentimento, é sensação, é da sua própria mão. Então, a dica assim, que eu acho preciosa quando a gente faz a terapia do banho, e eu converso muito sobre isso, tento impor num sentido, né, entre aspas, abrir mesmo a mente das pessoas para isso, é o toque. E quando eu falo toque, é o toque mesmo genuíno, sabe? É o toque de. Porque quando você está fazendo a sua terapia do banho, você pega um sabonete terapêutico, ou você pega um óleo corporal e você vai ali, se cuida, né? Faz o seu autocuidado de limpeza, ou seja, a limpeza corporal mesmo. Você, no momento em que você faz o toque no seu braço, na sua perna, você faz a presença no aqui e agora. É o que eu sempre digo também. Você está andando no meio da rua, aquela confusão visual, poluição visual, auditiva, uma confusão danada. Você está olhando lá, igual numa feira, né? Você está assim, aquela confusão. Quando alguém cutuca você assim, ó, faz assim em você, né? Você para qualquer coisa que você está fazendo e você se direciona para a pessoa, porque a pessoa encostou em você. Então, tudo que estava ao seu redor vira insignificante.
No sentido que você, por um segundo que seja, mas você vira para a pessoa e fala: opa, o que que foi? Passei na sua frente? Desculpa. Ou então, o que que foi? Você quer falar comigo? O que aconteceu? Ou então, fulana, você tá aqui. Né? É uma coisa assim. Então, por quê? Porque o toque, ele te traz para o presente, ele te traz para o aqui e agora. Né? Então, isso é muito Cara, importante. Então, né? não, eu quero Talvez. só, assim, para fechar, trazer um olhar psicanalítico disso também do toque. Eu acho muito É. legal a gente falar um pouquinho a respeito disso também. A pessoa, quando Uhum. vai entrando em depressão, a primeira coisa que ela vai desligando é desligando o contato físico com as outras pessoas. A tendência é se isolar, né? Ah, E ter cada vez menos contato físico, fobias até ela sociais, parar de né? se Existe muita questão da tocar. fobia social, que também não pode ter contato com outras Sim. pessoas, né? Uhum. Sim, mas conforme a doença da depressão vai avançando, se não houver nenhuma intervenção médica, medicamentosa, com terapia, vai Uhum. chegando um ponto, até o ponto dela não querer nem se banhar mais. Ou seja, nem o autotoque mais ela consegue fazer. Para você ver É. como que o inverso é libertador. Ou seja, Uhum. igual você acabou de falar, como o toque traz você para uma realidade de vida de novo, né? A presença traz a realidade de vida de novo. Como que é necessário esse toque? É, porque traz para o presente. E a questão da depressão, ela é muito. Olha só que coisa interessante, né? Se a gente for parar para pensar. O que, que a pessoa depressiva, né? A pessoa que sofre do processo depressivo, ela quer sair da realidade onde ela se encontra, de alguma forma, né? Ela quer sair, né? Então, ó, peraí que a Pamela, só um segundo, gente. A Pamela tá dizendo que a Ficou a Lê não está imagem aparecendo? Voltou? Você tá me vendo? congelada. Eu achava que era só Nossa! a minha imagem que estava congelada no meu celular, então a sua também está. Vamos entrar e Hum, sair novamente, então? peraí, voltou não? Não, tá na rodinha ainda. Eu acho que é alguma. Uhum. Voltou agora? Ainda não. Ainda tô rodando? Tá rodando. Aff, Maria. Eu tô me vendo bem aqui, tô vendo você também. Só eu que tô Não, rodando? você está congelada, linda, mas congelada em cima, entendeu? Assim, não, sem expressão, mas a voz está boa. Eu achava que era só o meu. Não Não está está congelado, congelada, só estamos te estamos. ouvindo. Ah, Ué, para tá mim tudo. aparece só de Pamela, tá boa. tudo Para você que é preto? isso. Pamela, tá tudo Para os outros, preto? parece que Fui sim. bloqueada. Fui bloqueada. É a voz da consciência, é a voz da consciência falando comigo, entendeu? Ai, 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 ai. Se sair e entrar de novo, eu acho que é Bom, possível, Ale. será? Vamos fazer o Que teste? Às vezes pena. acontece. Vamos lá. Então eu vou sair e vou te chamar